lá? Vamos orar aqui. Somos gratos, Senhor, nosso Deus e Pai, que podemos estar aqui agora estudando a Tua Palavra, e oramos que o Senhor, nosso Deus, nos dê sabedoria, entendimento, ilumine as nossas mentes, para melhor compreendermos e entendermos, ó Deus, aquilo que nos dirige, que são as Tuas doutrinas, Pai. Aquilo que está contido na Tua Palavra, aquilo que nos dá entendimento e capacidade de entendermos os Teus planos, propósitos e forma de agir. Ajude-nos, ó Deus, nessa compreensão, na assimilação, e que aquilo que nós estudarmos possa ficar fixado em nossas mentes e em nossos corações também, para nos ajudar a viver uma vida que glorifica o Teu nome. Em Jesus, Pai, nós oramos e te somos gratos. Amém. Então vamos lá. Ministério da Palavra. Aqui ele começa a falar sobre uma coisa chamada vocação. Vocação. E o que é uma vocação? Então nós temos aqui a pessoa do pastor Silvio. O pastor Silvio, ele se converteu, como todos nós nos convertemos. Ele foi batizado como todos nós fomos batizados. Ele acabou casando com a filha do missionário. Mas o Silvio, em algum momento da vida dele, houve uma situação em que Deus falou com ele. Falou com ele, chamando ele para quê? Para o ministério. Então, a vocação é um chamado de Deus, um chamamento de Deus para determinadas pessoas, homens e mulheres. Né? Você veja que Deus, é interessante isso, né? Deus chama homens e mulheres, vocaciona a obra dele. Sim? Sim. Homens e mulheres. Deus não faz acepção. Homem faz, mulher, homem, Deus não faz acepção. E nessa vocação ele chama algumas pessoas especificamente para o ministério da palavra. No caso, o pastorado. Ou no caso das mulheres, para ficar melhor, né? Para a gente seguir a regra, para ser missionária. Certo? Mas ela prega onde ela está no campo, ela faz um trabalho no campo. E Deus então escolhe pessoas para o ministério, que a gente chama de vocacionados. Hoje em dia, há muitas pessoas que fazem do ministério uma profissão. Ele não é vocacionado, nunca foi, se auto-intitula muitas vezes pastor, bispo, apóstolo, abre lá uma igreja numa garagem e aquela igreja é dele, ele é o dono daquela igreja que ele montou, né? E ele então faz o papel de pastor e pregador. Então hoje há muitas igrejas que elas são, na verdade, criação de pessoas que fizeram disso uma maneira de ganhar dinheiro, de se manter, através dos dízimos e ofertas. Não há uma transparência em relação à movimentação financeira, as pessoas não sabem para onde o dinheiro vai, então ele se apropria, ele não dá conta, ele não presta conta. E a gente vê muito isso nas igrejas, tanto pentecostais quanto não pentecostais. Essa prestação de contas não existe. Numa igreja batista existe isso. E é direito e dever de todos os membros olhar as contas da igreja, saber para onde vai o dinheiro, onde está sendo utilizado. Então Deus escolheu pessoas para falar a palavra dele. No Antigo Testamento, Deus usou profetas. No Novo Testamento, Deus chamou apóstolos. Hoje, Deus tem chamado através dos anos pastores. Em vários lugares, em várias idades, que vão em determinados lugares ou regiões, e lá eles pregam a palavra de Deus. Mas não há vocacionado sem que haja a salvação. Não existe um vocacionado que não é convertido, isso não existe. É necessário passar pelo processo da conversão, ter uma experiência com Deus, e a partir daí cada um tem a sua história de vocacionado. Cada um. Eu tenho a minha, o Silvio tem a dele. Se eu perguntar para outros pastores, cada um tem a sua história de como foi esse chamamento, em que momento foi, de que forma foi, quando foi e etc. Só que para nós batistas,
não é pelo fato de você dizer que você foi chamado que isso lhe dá autoridade. Normalmente para nós, para a gente, para ser um pastor e um pastor batista, você tem que, a igreja, ela tem que entender e ver na pessoa esse chamado. Então, ela vê naquela pessoa que ela tem um chamado, existe uma vocação. Você percebe isso nela, você vê isso nela. Agora, se ela vai dar continuidade a isso ou não, é uma outra questão, que a pessoa escolhe ou não obedecer a esse chamado. Quando a igreja percebe isso, ela vê isso, normalmente a igreja então vai investir nessa pessoa para o quê? Ela se preparar. Então ela vai para uma escola. E lá vai para o seminário, ou instituto, ou uma faculdade, um dos três, né? Tem os institutos bíblicos, tem os seminários bíblicos e tem a faculdade teológica. É tudo igual? Não. Todos têm o mesmo objetivo, que é ensinar a palavra. Mas cada um tem um viés e cada um tem as suas limitações. O Instituto Bíblico, ele tem uma limitação. Um seminário, ele tem um avanço um pouco maior. Uma faculdade tem um avanço um pouco ainda maior. Mas não significa necessariamente que os estudos da faculdade são melhores do que o seminário e vice-versa, né? Depende muito da escola. Então, manda-se a pessoa para um preparo teológico, e no final desse preparo teológico, a igreja deveria ou deverá usar aquele estudante para ele fazer estágio, estagiar, perceber. Na faculdade teológica, a gente é obrigado pelo MEC a fazer um estágio. Então eu fiz um estágio na igreja que eu mesmo servia. Aí levei vários estudantes que estudavam comigo para fazer estágio comigo lá, na igreja. E também, depois disso, a igreja batista pede para aquele candidato agora, já que vimos o chamado, que estudou e se preparou, para ele ser examinado. Então a igreja, em assembleia, decide pedir a examinação do candidato. Então, para quem nós pedimos? No nosso caso, para a nossa associação. Ou melhor, para a nossa ordem de pastores. Então nós fazemos uma carta para a ordem dos pastores, pedindo a formação de um concílio examinatório. Aí marca-se o dia, marca-se a hora, o candidato prepara um livro-texto lá para ser apresentado, onde vai falar das questões doutrinárias, e ele passa então por um exame. Esses pastores vão sabatinar, depende muito da origem do candidato. Um candidato que vem de uma origem pentecostal, ele sofre mais, a exigência é maior do que de alguém que veio de uma igreja batista. A origem dele é uma igreja batista. Por quê? Porque vamos entender se não ficou nenhum resquício do pentecostalismo dentro da pessoa, né? Porque a convenção, nós tivemos aí 1.500 igrejas, mais ou menos, que saíram da nossa convenção, por causa disso. Então 1.500 igrejas foram embora, por causa do pentecostalismo. Então, para evitar que isso ocorra novamente, tenta-se evitar isso. Mas eu já vi associações que elas não levam isso muito a sério, infelizmente. A nossa associação, apesar de estar há pouco tempo aqui, parece-me que as pessoas são mais rígidas. Mas de uma associação que eu participei, das 3 que eu participei, uma delas era muito fraca sobre isso. Aí sim, o candidato, uma vez passando pelo concílio e sendo aprovado no concílio, né, depois de ser sabatinado, precisa ter um número mínimo de 7 pastores, todos ligados à ordem. Aí acontece o culto de posse, o culto de consagração, não é de posse, de consagração do candidato. Aí vêm os pastores, que não necessariamente aqueles 7, podem vir os 7, podem vir outros, e aí é feita a imposição de mãos deles. Aí, a partir desse momento que ele é aprovado, ele entra na ordem dos pastores. Ele recebe uma carteira e ele também tem que pagar uma anuidade
da ordem, né? Como se fosse uma ordem de qualquer coisa que haja, né? Dos químicos, dos contadores, dos advogados, dos médicos, dos engenheiros. Ele tem uma ordem que ele tem que todo humano pagar a conta, né? Sobre isso. Então, essa questão é muito importante para a igreja saber que isso só parte da igreja. Então a pessoa tem que estar dentro da igreja, em comunhão com a igreja, trabalhando na igreja. Se é uma pessoa que não faz nada na igreja e vai dizer depois que é vocacionado, está alguma coisa estranha. Porque o vocacionado, ele serve antes mesmo dele estar no ministério. Para nós, então, e a gente falou sobre isso, da questão dos pastores e diáconos, né, como os oficiais da igreja. Tudo isso que nós colocamos aqui está nos textos bíblicos que vocês têm. A gente não está lendo os textos em função do tempo, tá? Mas está lá, vocês vão ver a lição número 11 que fala sobre isso, e cada um dos textos bíblicos que estão base para isso. Um outro assunto que nós aqui falamos na nossa doutrina é a questão da mordomia. A mordomia, ela trabalha duas áreas. Normalmente quando se liga a mordomia, pensa assim, questão do dinheiro. Que é você o quê? Servir com o seu dinheiro. Eu, particularmente, enquanto pastor, eu tenho um problema, não sei se esse é o problema, de que, para mim, todo membro que trabalha, ele tem que dizimar ou ofertar. Qual a diferença entre dizimar e ofertar? O que dizima é aquele que pega literalmente 10% daquilo que ele recebe e entrega para o Senhor. Sabe? Recebi R$1.000, tirei 100 e dei para a igreja. Eu recebi 1.000, dei 100. Oferta. Oferta para mim é aquele que recebeu 1.000 e deu 120. Deu mais. Ele deu dízimo? Ele deu além do dízimo. Como ele poderia ter dado 20? Sim, ele poderia ter dado 20. A igreja vai obrigá-lo a ser dizimista? Não. A igreja não vai dizer lá no estatuto que o membro não dizimista ele é excluído. Não. Mas também eu penso que todo mundo tem que ser no mínimo ofertante. Então, se uma pessoa trabalha, não importa o valor que ela ganha, aqui eu não estou falando de valor, de quantia. Eu estou falando da viúva que o Senhor Jesus viu na filhinha do gasofilácio e viu, e observando, ele disse, ela deu o que ela tinha. Os outros deram do que sobrava. Ela deu o que ela tinha. Então, para mim, e eu pego no pé disso, de que todo membro da igreja que trabalha, que ganha um salário, seja ele qual for, ele deve ser no mínimo ofertante. No mínimo. No mínimo. Porque para mim, se ele não é ofertante, ele não é dizimista, ele é um avarento. Eu não vou chamar ele de ladrão, como o Malaquias chamava. Certo? O Malaquias chamava de ladrão. Eu não vou chamar de ladrão, mas vou dizer que é o avarento. Por quê? Porque ele acha que aquele valor vai fazer falta para ele. Ele não vê aquilo como uma bênção. Ele vê o dinheiro dele como algo material que é dele. E ele vai escolher não dar. Aí, uma pessoa que não entrega um valor, seja ele qual for, além de avarento, é uma pessoa que não tem fé. Porque ele não acredita que aquele dinheiro que pode fazer falta, e sempre faz, porque o dinheiro que vem é o dinheiro que vai. Ele vai fazer, faz falta. Mas a gente tem que entender também que o quê? Que Deus ele é todo poderoso para suprir tudo aquilo que nós precisamos. Sim ou não? Sim. Então, aquilo que faz falta, na verdade, é uma prova da confiança que você tem, não no pastor ou na igreja, mas em quem? Senhor, está aqui. Aí o Senhor, recebendo aquilo, vendo o que você dá, com alegria, com satisfação, Deus vai te abençoar e vai prosperar o seu caminho.
Então, essa questão é muito importante da mordomia da igreja, que é o que? Você compartilhar aquilo que você recebeu, que Deus te deu condições do trabalho, Deus te deu a condição da saúde, Deus te deu um emprego, Deus abriu uma porta, e você ganha lá um valor X, e daquela parte do valor você então separa. E aí, é que todos nós aqui, vocês aqui não são membros ainda desta igreja, vocês já são. Mas eu não batizo uma pessoa que ele é contra dízimo. Não sou a favor de dízimo da igreja. Então tudo bem, eu não vou te batizar. Por quê? Porque se você não está dizendo que você não é a favor do dízimo, aqui não é o seu lugar. Porque aqui é uma igreja batista que prega sobre dízimos e ofertas. Se você não concorda, não é o seu lugar. Vocês entenderam isso? A questão dos dízimos, ela é muito importante. Porque a igreja precisa do dinheiro, claro que ela precisa do dinheiro. Nós fizemos aí o orçamento, a semana passada, a semana retrasada, nós temos um custo fixo, de quase R$6.000. Para um grupo de 28 pessoas. É caro? Essa igreja é cara? É caro. Essa igreja é cara. Por quê? Porque um dos grandes problemas que nós temos é pagar aluguel. Uma igreja que não paga aluguel, ela tem uma vantagem. Agora, se nós pagamos aluguel, se nós pagamos contador, isso aí já foi R$3.000. É dinheiro. Agora, temos que pagar energia, temos que pagar água, temos que colocar papel higiênico no banheiro, temos que limpar, temos que pagar alguém que limpa. Né? As irmãs limpavam antigamente, há pouco tempo atrás, por R$0. Não era isso? Hoje não. Hoje nós pagamos. Pagamos, tem que ter nota, tem que ter e-mail, porque queremos a pessoa que tenha INSS. Se acontecer um acidente, ela vai ganhar o dinheiro dela, não vai passar fome, não tem nenhuma necessidade. É justo. É justo. É certo. Então, vamos economizar isso. Não, irmão. Nós não estamos abençoando vidas desse jeito. Nós estamos sendo igual um patrão que quer arrancar o sangue das pessoas, pagando pouco ou não pagando nada. Escravidão. Faço por amor. Tudo bem, você faz por amor, mas você deve receber. Porque você também tem obrigações. Né? Então, essa questão aqui dos dízimos e ofertas, para nós, ela é importante. E se eu pergunto, se aqui tivesse pessoas novas convertidas, eu ia dizer para cada um: você é a favor do dízimo? Sim ou não? Você vai dizimar? Sim ou não? Eu vou fazer a pergunta pessoalmente, para saber a opinião da pessoa. Depois que a gente estuda o texto, durante o estudo do texto, para evitar pensamentos divergentes em relação a isso. Eu acho que está claro sobre isso. Agora, existe uma outra mordomia também, que às vezes a igreja não trabalha muito isso, que é a questão dos seus dons e talentos. Seus dons e talentos também é uma mordomia. Da mesma forma que Deus te deu um trabalho, uma profissão, Deus te deu dons e talentos espirituais. Dons espirituais e talentos. Você usa eles com o reino? Se você não usa, você da mesma forma está sendo avarento. Você pensa somente em você e você serve apenas você mesmo. Você não trabalha para o reino. Esse talvez seja um grande problema, que as igrejas não trabalham essa questão. De que o mordomia, fala mordomia relaciona a dinheiro. Não, mordomia não é só dinheiro, mordomia também é talentos. Na Bíblia está escrito que Jesus, quando ele falou assim, que saiu o seu Senhor, ele deu 10 talentos, para um 5 talentos, para outro 1 talento para o outro. E saiu a viajar. E ele voltou. Quando voltou, ele pediu conta. O que você fez com os talentos que eu te dei? Não é isso? Senhor, eu trabalhei, peguei os 10, investi e ganhei mais 10. Está aqui os seus 20. Positivo. Os 5. O Senhor me deu 5, trabalhei, ganhei mais 5, está aqui os 10. E o 1, fiquei com medo, escondi, enterrei, está aqui o seu 1.
fiquei com medo. Não é isso que a palavra que ele diz? Fiquei com medo. Então, se a gente está na igreja, irmãos, e nós não trabalhamos por reino, tem alguma coisa errada com a gente. Para mim, tem algum problema. Aquele crente ou aquela crente tem um problema. Ou porque não foi ensinado, o pastor não ensinou, pastores não ensinou as pessoas a servir o reino. Ou esse crente ouviu, mas ele não quer, ele escolheu não servir. Quando nós estamos no culto de quinta, exemplo, no culto de quinta, muita gente pode pensar assim: eu posso ir, mas eu escolho não ir. Sim, a escola agora, mas explorando a palavra. Eu não sei quantos somos aqui agora, a porta está fechada, mas provavelmente teve gente que escolheu não vir. Por quê? Porque escolheu dormir, escolheu descansar, escolheu outras coisas. Ele escolheu. Se as minhas escolhas estão acima das escolhas para Deus, significa que eu não amo Deus sobre todas as coisas. Porque eu estar na igreja, vocês me veem aqui, não é porque eu estou pastor que eu estou aqui de manhã. Se eu fosse membro, eu viria normalmente e lutaria para estar em todos os cultos. Por quê? Eu não faço isso pela igreja, eu faço isso para Deus. O caminhar para a casa de Deus não é porque eu vou como o irmão estava falando para mim, para o pastor me ver. Eu estou indo para Deus, eu me encontrar com Deus, na casa dele, com os irmãos, com os filhos dele. É uma questão de escolhas, de prioridades. Quando nós não priorizamos Deus, está muito claro o quanto você o ama. É muito claro. Porque a proporção do amor é a proporção daquilo que você faz por aquele que você ama. Aqui, eu não sei, isso é meio público, eu não sei se eu conto ou não conto. Mas eu vou contar sem citar nomes, então. Sem citar nomes. Tinha um rapaz que ele gostava de uma moça. E foi falar com o pai dela. E o pai dela falou: não, minha filha é muito novinha, tem que esperar algum tempo ainda. Aí o rapaz, né, na angústia, inventava a moda de ir na casa do pai da moça, levando uma pizza. Entendeu? Levava uma pizza lá. Mas ele levava a pizza para quê? Para ver a moça, não é isso? O pai comer, né? O pai comer, e aí ficava lá. Agradar o pai, ficava lá, né? Tinha até filme também. Você conhece essa pessoa? Sim, conheço. Alugava filme, levava na casa do pai da moça para o quê? A história é velha, né? Podia alugar filme. VHS ainda. Hã? VHS, aquelas fitas. Também ele sabe, né? Você conhece essa história? Conhece? Eu já ouvi. Já ouviu também, né? Da mesma fonte deve ser. Uhum. Aí ele fazia tudo isso por quê? Porque ele amava a mulher, a moça. Né? E ele então fazia todo o sacrifício por ela. Agora, se ele não gostasse da moça, ele faria esse sacrifício? Mas ele também, imagino eu, queria ela pelo menos um beijinho, eu tenho certeza que ele queria roubar. Nossa, ele tá gravando essas coisas. Ele esqueceu. Né? Imagina você O ter recorde. o edita depois. Mas eu acho que pelo menos um dia ele queria roubar ali, né? Dar um jeitinho lá. Eu vou lá, não quiser pegar os eu vou junto, né? Estou indo junto, né? Ele demorava meio segundo a mais, né? Essas coisas de amor, não é isso? Rapunzel, né? Subindo lá. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente se entrega. Sim. Mais a gente se dá. Mais a gente quer fazer pela pessoa. Por Deus as mesmas coisas. Nós fazemos para Deus porque nós amamos o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu sei que Ele me ama. E eu sei quando eu estou fazendo o meu melhor para Ele. E eu sei também quando eu não estou fazendo o meu melhor para Ele. Eu sei. Meu coração fala. Sabe? As pessoas acham que vir à igreja é um peso, é uma obrigação, é uma responsabilidade. Não. O ato de vir à igreja é um ato que você demonstra o quanto você ama Deus de fato.
onde Deus está acima daquilo que você quer e daquilo que você pensa. Está acima de você. Está acima das coisas que você gosta. Você acha que hoje não queria ficar na cama? Eu não sei porque dá sono só no domingo. Quando é semana, 6 horas, estou de pé, querendo, não querendo, né? A gente tá... Mas chega no domingo, é impressionante como a cama exerce uma influência, né? Aquele travesseiro, ela fala, não, fica mais um pouquinho, estava me envolvendo, não é? E eu tenho que sair pulando, porque igual o José, tem que sair correndo, porque se eu deixar, ela me envolve, né? Mas se Deus te deu talentos e dons espirituais, a gente vai estudar sobre isso, Deus deu dons para todos nós que somos salvos, Ele é para ser usado, Ele é para ser trabalhado, Ele é para ser desenvolvido. Então, nós não podemos ver crente que só senta em banco de igreja. Isso, para mim, tem erro. A igreja tem problema, porque ela não ensina, não fala e não cobra. O pastor se omite, e omissão também é um erro. Omissão também é pecado. E aquele que faz e não é cobrado, ele acha que está tudo bem sendo assim. E não é assim. Nós somos um corpo. E o corpo, ele é feito de diversos membros, diversos organismos, órgãos, sistemas. E é isso que faz o nosso corpo funcionar bem. Se a gente não respirar, se o sangue não correr, se o sistema digestivo não captar os nutrientes, se o sistema nervoso falhar, se os nossos músculos não existirem, se os nossos ossos quebrarem, o corpo todo sofre. Sim. E a igreja sofre muitas vezes por causa disso. Ou igrejas não crescem por causa disso, porque ela não se desenvolve. Tudo bem? Se tiver perguntas, vocês vão falando. Ponto 13. Temos até o 18 para chegar. Evangelismo e missões. Estava falando com o irmão que ele veio nos visitar domingo passado à noite. E ele comentou assim, falou... E ele veio domingo a gente falou dos ribeirinhos, né, do momento missionário domingo passado. E ele veio do lugar onde ele estava, essa vivência. Ele falando, pastor, aquilo que está lá, que vocês mostraram, é muito bonito, mas não é a realidade. Eu falei, mas por isso que nós estamos lá. Ele falou, a realidade é que esses ribeirinhos, as meninas, com 13, 14 anos, elas já têm que se prostituir. Não é porque elas querem, é os pais que mandam. E ai da menina se ela não se prostituir, porque eles são muito pobres, muito carentes. Então qualquer coisa, eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Então aquilo que vocês mostraram é bonito. Sim, é bonito ver a transformação. E não podemos esconder. Mas se há lá missões naquele lugar, é porque o que? Existe o pecado. Missões ele existe onde há pecado. Nós estamos indo lá, igual Jesus falou, o médico porventura veio para os sãos? O médico ele existe para quem? Para os enfermos. Eu não disse isso? Eu vim para os enfermos, para que eles tenham o quê? Vida. Então, missões é algo que a igreja, eu amo missões. Amo missões. Missões para mim, ela é fantástica. Pena que nós não temos alguém que ama missões muito, acho ainda, ou não descobrimos. Mas eu queria uma apaixonada por missões, para ser um promotor de missões nessa igreja. Precisamos de alguém para isso, né? Para mandar para os acampamentos de promotores de missões, para... A igreja, ela precisa ser uma igreja missionária. E eu sei que a história dessa igreja, ela não foi uma igreja que viveu muito essa pegada de missões, mas também ela é importante. E aquele irmão dizia, uma igreja que não ama missões, não é uma igreja. Ele falando para mim. Missões ela é importantíssima, porque é eu enviar pessoas para pregar onde precisa ser pregado. Seja numa Cracolândia, seja no Irã, seja no Afeganistão, seja na África, seja no Brasil,
seja em Alagoas, seja onde for. Precisa ter alguém lá. E quem envia? Igreja. É a igreja que envia missionários. Missionários saem dentro de igrejas. Essa igreja ela não tem um missionário, porque na época que ela saiu, a igreja não a adotou como missionária, que é a Ana. A Ana saiu sem a bênção da igreja, sem o apoio da igreja. Sim ou não? Ou estou errado? Isso mostra o quê? Para mim, isso é falta de visão, no meu entendimento. Porque ela saiu daqui, a igreja tinha que ter um papel preponderante no ministério dela, porque ela foi vocacionada, foi chamada. E a igreja se omitiu em relação a isso. Aí uma outra igreja vai, então, porque Deus não deixa sozinhos, ou uma outra igreja foi e a adotou. E ela tem uma igreja hoje que apoia, que ajuda, que está com ela. Então o pastor que já quer trazer ela para um lugar, quer levar ela para outro lugar. Então tem uma igreja atuante por trás dela. Então nós poderíamos ter feito a igreja, talvez, direcionado ela para a junta de missões. Apoiá-la, ter um plano com ela, né? Um plano de adoção missionário, um plano, e contribuir com um plano com ela, missões todos os meses lá. Pastor, só lembro de parênteses um pouquinho, dá licença. No caso da Ana, ela conheceu esse jovem, né, pertence à linha mais pentecostal. Então a igreja em si não teve como fazer nada, sabe? Ela não se direcionou com esse jovem, casou com esse jovem, foi para essa missão desse jovem, entendeu? Mas a igreja, naquele momento, ela estava apoiando ela, sabe? Financeiramente, apoiando de todas as formas, mas a questão foi essa. Mas depois que casou, parou de contribuir? Então, mas a questão é porque ela mesmo foi para essa linha pentecostal, entendeu? Não foi nós ela que quis ficar com esse jovem, casar com esse jovem, pegar a missão desse jovem e tudo mais, entendeu? A igreja, isso aí não lembra, né? Tá eu aqui, não deixa ninguém. Ela decidiu. Ela que decidiu, né, onde ela estava hoje. Foi logo que ela se converteu mesmo, porque ela frequentava a igreja desde pequenininha. Eu fui até professora dela na escola dominical. Os irmãos também, todos, a família toda aí na igreja. E de repente desviou. E ela passou por um processo mais ou menos quanto o marido dela também passou. Ela teve muita dificuldade. Depois ela se converteu realmente. Aí, eu não estava na igreja, mas eu acompanhava a história dela. Aí ela decidiu ir para uma igreja pentecostal. Aí a igreja não teve como tomar uma decisão. Como quando a igreja começou, a gente teve um missionário, né? Que a gente ajudava tudo. Depois o pastor Jamil foi embora, então não teve mais. Mas o pastor tinha uma visão na área de missões. Isso ele sempre falava com a gente. Missões é importante, é isso que a gente tem que entender. Missões, ela é importante e ela faz parte da nossa declaração de fé. A importância da gente investir em missões, em missionários. Você falou que hoje em dia, algumas igrejas batistas, entre aspas, não falam tanto de missões. Eu fiquei 20 anos na 9, na época do pastor Alvo, era uma igreja super missionária. Tinha não sei quantos missionários, tinha muitos. Agora é que eles diminuíram o quadro. Mas também não tem esse conhecimento que a gente está aprendendo hoje. Eu, por exemplo, aprendi muito com o pastor Alvo na época. Ele ensinava muito sobre missões. Entendeu? E acho que até hoje ainda ele é um pastor. Então, as pessoas não têm, os que estão vindo hoje, têm muito pouco conhecimento de missões, sobre mordomia. Então, para mim, eu estou revivendo o que eu aprendi lá no passado. Eu estou voltando por todo esse conhecimento. É muito bom isso para a gente. Eu estive conversando com o Álvaro, acho que foi semana passada, retrasada.
E aí estava falando dos nossos planos, né? Sonhos e planos. E eu falei, o culpado disso foi você, Álvaro. Porque eu aprendi isso lá atrás, há 20 anos atrás, eu aprendi isso com você. Eu falei isso para ele, eu aprendi com você. E Deus me trouxe para a mesma região que você estava, e eu tenho o mesmo espírito que você tinha, porque quem conheceu o Álvaro, ele queria ter uma igreja em cada cidade, que ele lembra disso. Sim? Eu lembro quando eu vim aqui, ia São Joaquim da Barra com ele, eu ia para tudo quanto é canto, ele, o cara, a gente ia andar um monte de lugar, porque ele tinha essa visão. Quando eu vim para cá, eu falei para ele, cara, se eu estou agindo certo ou errado, foi você que me ensinou. Porque hoje eu vou lutar para ter uma igreja da convenção em cada cidade do lado do nosso. E o culpado foi você. Você fala que ele era um sonhador. E eu sou também. Ele era um sonhador. Ele era um. E eu sou. Eu E aprendi ele com era ele. novinho, ele devia ter uns 26, 27 anos. E ele pegou uma igreja pequenininha. E os jovens engajou com ele naquela missão que a gente não tinha tempo. E hoje em dia, sei 3 vezes para a igreja é um sacrifício. A gente não tinha tempo. Deixa eu só correr um pouquinho aqui, porque por causa do meu Porque tempo senão você vai aqui. perder. Mas essa questão, então, a igreja, as pessoas saem dentro da igreja. É a igreja que envia, é a igreja que sustenta e é a igreja que ora. Então, o nosso papel, ele ainda existe. E ele ainda, igual hoje à noite, vou levantar a oferta de missões. Todos os irmãos vão contribuir? Não sei. Não sei. Mas pastor, não é dos dízimos e ofertas? Não. É além. Mas não é só da... Não, é além. Então vamos, não sei. Vocês oram pelos missionários? Não sei, também nem vou perguntar aqui. Nós devemos orar pelos missionários. Nós devemos orar pelos missionários, devemos orar para que Deus envie mais obreiros para a sua seara. Está nos nossos pedidos de intercessão. Por mais obreiros. Estava falando com o irmão ali sobre o plano de abrir o trabalho lá em Salles. Como é que está o plano lá, na igreja deles, que eles vão junto conosco. Mas eles que vão ser a cabeça lá, em Salles. Então eles estão trabalhando para isso. Então em breve, se Deus quiser, nós teremos algum trabalho em Salles de Oliveira, ligado à convenção. Então, é esse o objetivo, é avançar. O Evangelho ele vai avançando ao longo do tempo. 14, a questão aí da educação religiosa. Está frio? Está quente? Está morno? Está apocalipse? 14, educação religiosa. O ministério docente da igreja sobre a direção do Espírito compreende o relacionamento do mestre e discípulo de Jesus e o crente. Aqui ele fala então, no 14, sobre a questão do ensino religioso. Existem algumas escolas batistas, ou melhor, algumas igrejas batistas que têm uma educação religiosa muito forte. Muito forte. Não são muitas, são poucas. Aí nós temos que entender o seguinte: existe as escolas, a gente chama de colégio batista, não sei se já ouviram falar ou não, colégio batista, são vários que existem, são colégios de uma educação formal, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, né? Onde eles são escolas que a gente chama de confessionais, escola confessional. O que é uma escola confessional? Uma escola confessional é uma escola batista que prega e ensina dentro dos currículos os princípios, Bíblia e os princípios batistas. Vai ter alguma coisa? Um pastor batista, a gente chama normalmente de capelão, ou tem um outro nome também, não é só capelão, eu esqueci o nome que a gente dá para ele ou para ela, no caso onde eu estudei, tinha isso na Universidade Metodista, por ser confessional, não tinha nada, acontecia sem a presença de um pastor ou reverendo. Vai ter um congresso científico, a primeira palavra é do pastor, está lá gente de todo mundo. O pastor vai lá, ele vai ler o texto bíblico,
ele vai falar do texto, ele vai fazer o acolhimento, depois ele vai pegar a Bíblia e vai embora. E aí se dá o resto. No Mackenzie, a mesma coisa. Vai lá um pastor, pode ser um congresso, pode ser uma reunião, pode ser o que for, sempre tem a presença da igreja naquele ato, entendeu? Isso é confessional. Então, se tem uma igreja batista aqui, todos os dias, antes de começar as aulas, vai ter a oração, leitura da Bíblia, vai ter a reunião de pais, o pastor vai vir, vai ler texto, depois os professores vão fazer a reunião deles. Isso é uma escola confessional. Então, nós temos algumas escolas batistas, como temos faculdades batistas. Só que nós não temos grandes faculdades batistas. Nós não temos universidades batistas no Brasil, infelizmente, como a Mackenzie, por exemplo, como a Metodista, como os luteranos, né? Que tem os católicos. E aí os católicos têm vários batatais, por exemplo, o próprio claretiano, ele é o quê? Ele é uma escola religiosa, católica, muito católica, né? Que pertence a uma ordem, né? Dos claretianos, a PUC, né? Uma universidade católica. Então nós não temos muito, assim, escolas de nível superior que tenham vários cursos. Nós não formamos médicos, não formamos várias, temos muito poucos cursos, muito poucos dentro disso. E também, inclusive, está abrindo, se eu não me engano, numa das nossas faculdades, eu não lembro se é a faculdade do Paraná, a Batista do Paraná, ou a faculdade, a Batista do Paraná, curso de mestrado, por exemplo, reconhecido pelo MEC, que a Faculdade Teológica de São Paulo não tem, né? Então, ainda os batistas, esse ponto nós somos muito falhos aqui, muito falhos. E também o ensino da escola da Bíblia, assim, na época de Jesus, a gente vê Jesus entrando nos sábados lá no templo e ensinando, pregando, e os judeus ele tem isso, todo sábado de manhã eles estudam a Torá, certo? Torá, a Mishnah, que são as interpretações da Torá. Então eles vão lá de manhã, normalmente só homens, vão lá com talit, né, cobertos, e ficam lá horas estudando. A escola bíblica dominical, ela não é uma questão, ela não é bíblica, ela não está na Bíblia. A escola bíblica dominical foi feita por uma mulher, de novo, né, mulher, na Inglaterra, que via pessoas na rua, crianças na rua, e ela então começou a chamar aquelas crianças para dar um ensinamento bíblico para elas. E isso foi crescendo, 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 e virou, então, um costume de muitas igrejas terem o que eles chamam de escola bíblica dominical. Para quê? Para estudar a palavra, estudar mesmo. Só que, penso eu, nós não estudamos como deveríamos, na minha visão. Por que eu digo isso? Porque parece-me que o estudo da palavra na igreja é como se fosse um culto. Eu venho, sento, ouço, levanto e vou embora. Sim, mais ou menos assim. Se eu vou estudar, eu tinha que ter lição de casa, eu tinha que ter dúvidas, eu tinha que ter trabalhos em equipe, formar grupos, apresentar um seminário, fazer prova, repetir. Sim? Então a nossa escola, ela é eficiente? Uma pergunta, um modelo de EBD, ele é eficiente? Ele prova que as pessoas realmente aprenderam? É uma pergunta só para pensar. Então nós devemos ser mais exigentes do que chegar. Então, irmão, blá 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 blá, tchau, vamos embora. Paulo Freire chamava isso de educação bancária, né? Paulo Freire, que a gente só joga o conteúdo e o aluno que se vire com ele, né? Não tinha uma construção do conhecimento. Nós, da escola bíblica dominical, nós construímos conhecimento? É uma pergunta para pensar.
a refletir de uma forma crítica, um modelo. Um modelo. Então nós temos que ter o quê? Sala, carteira, cadernos, livros. Temos isso? Não. Já vimos isso? Não. Se você assistiu o Jovem Sheldon, de novo, né? Você que esse Jovem Sheldon, vocês viram quando eles vão na escola bíblica dominical lá no Jovem Sheldon? Lá, e o pastor Gary, que é o pastor dos adolescentes, né? Então lá tem as mesas, as cadeiras e o material deles. É diferente do nosso modelo. É porque as nossas igrejas não estão equipadas com um prédio de educação. Os nossos salões, as cadeiras, elas são cadeiras universitárias. Certo? Então nós temos que ter o quê? Salas, igual essa sala. Essa sala poderia ter cadeiras universitárias, porque aqui é uma sala de quê? De estudo. Essa sala de estudo. Aquela sala. Poderia ter lousa. Eu não estou usando nada de lousa. Não estou escrevendo nada. Então isso está colaborando com o meu aprendizado? Só para você pensar. Porque a gente tem que ser meio crítico também no sentido do melhor. Não no sentido só de criticar, de falar mal. 15º, liberdade religiosa. Os batistas, eles são conhecidos a favor da liberdade. Ou seja, toda pessoa pode adorar a quem ele quiser, onde ele quiser, da forma que ele quiser. Essa é a liberdade. O batista não interfere, não proíbe. Se eu estou no Estado Islâmico, vou pegar ali Arábia Saudita. A Arábia Saudita é permitido falar do cristianismo? De forma nenhuma. Você não pode. No Irã, não pode. No Emirados Árabes Unidos, não pode. Então, no país muçulmano, são raros países que permitem uma pluralidade religiosa. Os cristãos. Então, se você for, ou eu for, em determinados países e pegar e levar uma Bíblia, já estou sendo um criminoso. Se eu pregar Jesus, um criminoso ainda maior. Então, não há uma liberdade religiosa. Existem alguns movimentos ligados aí aos evangélicos, como os traficantes de Cristo, né, que são traficantes convertidos, mas continuam traficando, né, que eles procuram, caçam e proíbem, por exemplo, manifestações das religiões do Candomblé nos morros. Eles são perseguidos, essas pessoas, né, ligadas ao Candomblé, à Umbanda. Por quê? Por crentes convertidos que são traficantes e proíbem isso no morro. Então o chefe do tráfico proíbe. Ele estipula a lei, na ausência do Estado, então ele vai lá e fala, não pode, acabou de morrer. Se você quer ter um centro de Umbanda, você desce o morro e vai para outro lugar. Aqui não. Aqui nós somos crentes, não pode. Como a literadura aqui não dá. Né? Então, mas o Batista, ele sempre foi assim. Desde os Estados Unidos da América, quando foi escrita lá a Constituição, né, americana, foi falado sobre essa questão da liberdade, né, religiosa. Então, a liberdade religiosa é um direito fundamental do homem inerente à natureza moral e espiritual. Por força dessa natureza, a liberdade não deve ter influência, ingerência de qualquer poder humano. Cada pessoa tem direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. A Igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes da natureza. O dever do Estado é garantir o gozo e o exercício da liberdade, sem favorecimento de qualquer grupo. O Estado deve ser lei e a Igreja livre. Reconhecendo que o governo do Estado é de ordenação divina para o bem-estar do cidadão e ordem justa da sociedade, é dever dos crentes orar pela sociedade, como respeitar as leis e os poderes constituídos, né? Exceto naquilo que se opõe à vontade de Deus. Então,
no começo, os primeiros cristãos eles tinham muitos problemas com o Estado. Foram perseguidos pelo Estado. O Estado matou muita gente. Depois a Bíblia, os outros que vieram depois, e na Bíblia estão mostrando isso, eles começaram a falar diferente. Não, gente, respeite, olha, são autoridades, respeite, baixa a cabeça. Já começaram a falar o quê? Não se vá contra o Estado, mas respeite a autoridade. Nós não vimos muito isso nos últimos anos no Brasil, aliás, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, onde a igreja se tornou uma igreja política. Você é a favor de quem? Era mais ou menos isso, né? Você é de que lado? Você é do lado de lá ou do lado de cá? Cristo perdeu a relevância e as pessoas começaram a discutir política dentro da igreja. De que lado você é? E começaram a um perseguir o outro. Ah, se você é do lado de lá, a gente persegue. Se você é do lado de cá, a gente persegue. Pastores de púlpito começaram a falar de política nos púlpitos. Eu mesmo debatei numa igreja que eu estava, o cara começou a falar de eleição de púlpito, eu peguei, debatei e fui embora. Parecia um comício dentro do púlpito da igreja. Eu falei, não, mas não. A igreja não tem nada a ver com o Estado. A igreja prega a palavra, não o Estado. O Estado é da porta para fora. Agora, então a liberdade religiosa deve acontecer. Se você quer votar em A, é uma liberdade sua, você quer, é um direito seu você fazer o que você quer, só que você vai responder pelos seus atos. E eu sempre digo, o presidente que está, gostando ou não, é o presidente constituído. Pela Bíblia está escrito que ele é constituído. Como é que você quer tirar um presidente que foi constituído? Está lutando contra Deus? Então, todas essas questões, a igreja ela tem que tomar cuidado para não se envolver e perder a sua visão. 16º, ordem social. Essa é uma questão que difere muito a Convenção Batista brasileira dos outros grupos batistas. Os bíblicos agora começaram a ter algum movimento social. Dentro do fundamentalismo bíblico, que foi pregado durante muito tempo pelos grupos conservadores, bíblicos, independentes, regulares, excluindo a Convenção Batista Brasileira, eles sempre tiveram um viés antissocial, dizendo que a parte social cabe ao Estado e não à igreja. Então a igreja não tem que se preocupar com o INSS, com as pessoas doentes, com as pessoas que passam fome, com as pessoas que estão em favela, com as pessoas que não têm o que vestir, com as pessoas que não têm onde morar, não têm onde dormir. Isso não é problema da igreja. O problema da igreja é espiritual. O problema da igreja é levar pessoas a receber Jesus como Senhor e Salvador, ponto. Esse é o papel da igreja. Tudo bem? Acho que a gente viveu isso muito. A igreja não falava sobre essas coisas. Com o tempo, a Convenção Batista Brasileira, elas têm uma visão muito mais social. Você veja lá nos nossos vídeos de missões, nos nossos momentos missionários, muita obra social. Dentistas, médicos, voluntários, pessoas que vão o quê? Para ajudar as pessoas. Rio Grande do Sul, ajudar as pessoas. É uma obra social? É. Mas durante essa obra social se prega? Claro, se prega Cristo nas obras sociais. Nós temos um plano de fazer uma obra social no ano que vem, aqui. Não sei se vamos conseguir. Eu tenho dúvidas. É só um plano. Se conseguirmos, é uma obra social? É. Mas ela tem um viés. Qual é o viés dela? Evangelístico. Então, todas as pessoas que vão participar, que virão, elas vão ter que ouvir de quê? Da Bíblia. De várias formas e várias maneiras. Elas vão ter que ouvir. Seja de versículos, seja dos voluntários evangelizadores, que vão juntar as pessoas. Se você estiver sentadinha ali esperando, alguém vai colar nela. Ah, qual é o seu nome? Então, é esse o papel. Então, o social, ele não é um fim. Ele é um meio. Vocês entenderam a diferença? Ele é um meio. Nós fazemos ação social por fazer ação social.
Nós fazemos ação social como um meio evangelístico e também um cumprimento bíblico. Porque Tiago diz que a verdadeira religião, é aquela que cuida de quem? Ele não diz isso? Está na Bíblia? Ele diz isso. Ele diz também que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Jesus disse lá para aquele, quando aquela mulher derramou o perfume nele, né, ungiu, falou, poder ter pego esse dinheiro e dado para os pobres. Jesus diz o quê? Os pobres sempre terão convosco. Deixa ela. Ou seja, cuida dos pobres. Tem um cara que mora ali, que ele dorme ali na H com a 6. Dorme ele e 2 cachorros. Ao céu. Eu fico imaginando, eu sempre passo em frente dele todos os dias que eu vou trabalhar. E aí um dia estava chovendo, ele não estava lá. E eu pensando, como é que ele vai dormir hoje? E o colchão dele deve estar todo molhado. Fico pensando sobre isso. Pensando. Mas eu não faço nada. Eu penso, tenho dó, lembro, está na minha memória, vem na minha memória. Mas o que eu faço de efetivo? Eu não fiz nada. Até hoje não fiz nada. Por ele. Ele está lá. É um senhor, já vi ele, tem uma barba e tal. Mas não fala, qual é o seu nome? O que você precisa? Não levei uma pasta de dente, não levei uma escova de dente, não levei um sabonete. Estou falhando. Eu poderia ter feito isso? Poderia. Então não me passa dente em casa. Talvez eu poderia ter falado, vai em casa tomar banho. Poderia? Poderia. Tem uns religiosos que são mortos por causa disso, né? Botam isso aí dentro de casa, né? Não é isso? Você já deve ter visto pessoas que morreram, foram assassinadas. A pessoa foi lá e matou. Com medo? Claro. Uma mulher, né? Então, talvez se você vai 2 ou 3 homens, vai em casa, toma um banho, fica 2, 3 marmanjão lá, né? Tipo Silvio assim, né? Grandão. Então, vai embora, beleza. Agora, eu vejo que o meu vizinho, eu tenho desconfiança, que o meu vizinho ele é meio arisco. Eu tenho quase certeza que ele é espírita. Tenho quase certeza. Porque sempre ele termina na casa dele toda semana, mas é uma coisa que me chama a atenção. Tem mendigos que eles vão lá, toda vez eles nunca saem vazios. Porque o espiritismo precisa fazer o bem. Quando outra reencarnação, no céu é uma barata. Não é isso? Então eu tenho certeza que ele é um espírita. Ele é um contador. Não conheço. Ele é arisco, mal me cumprimenta. E é vizinho. Depois falam que São Paulo não tem vizinhos, né? Aqui no interior também, viu? Aqui no interior tem vizinho que nem olha para sua cara. Também. Então o interior não é tão bom assim como se fala, né? Que a gente nem se conhece. Mas a pregação para essas pessoas de ajudar órfãos, viúvas, anciãos, enfermos, pessoas necessitadas. Por exemplo, nós deveríamos e poderíamos ter capelania hospitalar. Aqui. Lá em Barretos tem a Casa Acolher. Tem o Luciano, vocês conhecem, mas vocês não conhecem a Casa Acolher. Nós conhecemos a Casa Acolher, mas não conhecem o Luciano. Por quê? Porque o Luciano está mais ligado aos independentes lá, uma igreja mais independente. A Casa Acolher é um local batista, né? Que tem campanha, inclusive, para levantar 21 apartamentos, se não me engano. Esse é o objetivo, né? Já tem a casa lá da convenção, uma obra da Convenção Batista Brasileira. Então, inclusive, o presidente é o presidente da Associação de Bebedouro, né? O chamado Marcelo Maurício, o nome dele. Enfim, acho que você conheceu ele, não sei. Marcelo Maurício, alguma coisa assim. Então, é o que? Uma obra social. Então, quando tem alguém lá, em Barretos, a Nina liga lá para a esposa do... Qual é o nome dela? Joyce. Da Joyce, né? Liga para a Joyce, vai visitar tal pessoa lá. Vai lá e visita. Por que você não pede para o nosso pastor? Da nossa igreja irmã, da
lá de Barretos, ele vai lá. Né? Acolheu. Então a obra social é importante, ela é, porque Jesus, ele falou várias vezes isso, né? A melhor coisa é dar do que nos dá. E nós temos dificuldades para isso. E muitas vezes nós não vamos aprender, nós não aprendemos isso, de ajudar o outro. Na comunidade que pastoreei, a gente tinha trabalho com os moradores de rua. Aliás, não só moradores de rua, né? Tudo que a gente fazia sempre visando o mais vulnerável, os vulneráveis. Então a gente trabalhava evangelismo, maior parte favelas, comida, moradores de rua, varal. Varal é uma maneira que a gente usa, né? O que é isso? Só para você ter uma ideia. Que coisa tão simples. Vai juntar essas pessoas, estica um arame, um barbante, pega os pregadores, coloca lá um monte de roupa. Aí a pessoa entra, você pode escolher 3 peças. Ele faz uma marcação na mão, porque eles são muito safados também, né? Faz uma marcação na mão. Ele vai lá, escolhe lá uma calça, uma camisa e uma blusa. Aí ficou buraco lá, não ficou no varal, eu vou lá e coloco mais peças. Aí coloco uma peça feminina e uma peça masculina. E às vezes de criança. E a pessoa vai e pega 3 peças. Daqui 2, 3 semanas eu volto lá. Porque como ele não lavou roupa, eles não têm onde lavar, aquela roupa estraga muito rápido. Aí ele precisa de roupa de novo. Então daqui 2 semanas eu volto. Aí ele escolhe de novo 3 peças. Quando a pessoa vai tomar banho, você nunca dá um sabonete inteiro. Você pega o sabonete e coloca ele em cubinhos. Porque aquele cubinho ele não volta. Ele tem que se desgastar lá. Ninguém guarda sabonete. Então são todas coisas que a gente vai aprendendo. Eu trabalhava muito com obra social. Eu trabalhei 1 ano e pouco nos domingos à noite. A minha igreja era um albergue. Eu e minha equipe era domingo à noite um albergue. Durante 1 ano. Nosso culto era dentro do albergue, não era numa igreja. Então nós tínhamos sempre poucas pessoas moradores de rua que iam no albergue, tomavam banho, nós dávamos comida e cuidávamos daquelas pessoas que ninguém queria. Então, isso é importante. Família. Família, bom, acho que não precisa nem falar muito de família, né? Uma coisa importante para a nossa família algumas coisas importantes. Quando isso aqui foi escrito, não havia essa questão. Família é homem e mulher. Homem e mulher. Não há como dizer que existe família homem com homem, mulher e mulher. Para nós, biblicamente falando, né? Essa questão é muito importante para a gente. Ela é pessoas de sexos diferentes. Isso que nós entendemos. Não somos homofóbicos de maneira nenhuma. Tenho muitos conhecidos, muitas pessoas que são homossexuais. Não há problema nenhum em ter amizade, relacionamentos. Só que é uma visão que eu tenho diferente. Simplesmente isso. Somos diferentes nesse ponto. Acabou. Como somos diferentes em time, em comida, em gostos. Não é isso? Não precisamos pensar igual um ao outro. Podemos ser diferentes. Isso não nos torna inimigos. Não é isso? Não. Vamos até aqui onde nós temos algo em comum e tal. Então, e outra questão, o casamento para nós ele é monogâmico. Então, entre um homem e uma mulher. E não há 2 homens ou mais de um homem para uma mulher e o inverso também. Né? E também, qualquer relacionamento fora do casamento, para nós isso é adultério. É pecado. Então, questão familiar, nós somos muito quadrados. Né? Muito tradicionalistas. Sim, nesse ponto somos muito quadrados mesmo. Somos de 1000 e desde Adão e Eva. Nossa visão. Não dá como mudar isso. Né? Então ele diz isso, que depois que o pecado entrou, a questão da família sofreu muitas mudanças e está sofrendo muitas mudanças hoje. A questão da constituição da família, a gente
a monomia, não sei se vocês sabem o que é a monomia, a poligamia todo mundo já conhece, mas a monomia é não casar. O jovem não quer casar. O jovem escolheu não casar. Ele não quer casar. É a monomia. Ou o jovem que casa, ele não quer ter filhos. Talvez um pet, mas não filhos. Né? São opções. Eu não quero ter filhos. Eu não tenho netos. E nem vou ter. O nome do meu pai vai morrer com os meus filhos. Se eu deixar uma herança dos meus filhos, a herança deles não tem pra onde ir. Talvez os primos, né, quando eles morrerem, vão atrás. Talvez. Mas eu não tenho neto. Vocês não viram falar de neto. Mas já vai ter neto. Logo ele vai ter netos. Eu também. Ah, já tem neto, já tem neta. Neta, né? É verdade, você já tem uma neta. Duas? Então, você é avô. Você é avó. Eu nunca vou ser avô. Né? Para alguns, ser avô ser velho é quem é avô. Segundo alguns. Você vai ser sempre novo. Exato, né? Na cabeça de alguns eu não vou citar nome também. Né? Sobre isso. Então logo ele vai ser avô, mas profetizando aí. Mas é uma questão que meus filhos falam, não vai ter. É a decisão deles. Então, isso não são só os dois. Isso vai contaminando outros. Isso é um grande problema. Isso vai ser um grande problema. Econômico, previdenciário. Não ter filhos vai gerar um grande problema social. Falta de mão de obra. Já há países que não tem pessoas para trabalhar. O INSS nosso vai ser um problema, porque não vai ter gente trabalhando para descontar. Uma geração de velhos, né? Sim, e não vai ter como sustentar. Pessoas para guerra, consumo, pessoas vão comprar menos, porque é menos consumidores. Se há menos consumo, há menos venda. Se há menos venda, há menos trabalhos. Ou menos indústria, menos trabalho. Menos trabalho, talvez mais fome. Então, o fato de não ter filho tem um grande problema econômico. Nas minhas aulas eu trabalho só isso. Não ter filhos é uma opção para quem? Aí nós queremos tudo isso dentro da economia. Os impactos econômicos de não ter filho. Não ter netos. E aí vai. A China mudou isso. Porque ela sabe o impacto econômico que vai causar. Então aquela política de um filho hoje é 3. A Coreia do Sul então está louca. Está dando um ano inteiro de salário, está dando um monte de benefícios para os sul-coreanos terem filhos. Então a família, ela passa pelo processo de transformação. Aquela família que existia com Jacó, Josué, eu e a minha casa serviremos, essa família não existe mais. Essa sociedade de Josué, ela não existe. O pai não pode mais determinar. Na época de Jesus, quando lá, o carcereiro lá de Filipos, que foi batizado ele e toda a casa dele, as pessoas não tinham opção de se converter, não. Todo mundo vai se converter agora e acabou. Todo mundo se converteu. Sim, senhor. Nos convertemos e batizamos todo mundo. O catolicismo, até uns anos atrás, era assim. O pai é católico, todo mundo tem que ser o quê? Católico também. Não tinha opção. Então, a família é isso, né? Deus a instituiu, foi criada por Deus, e todo mês de maio a gente trabalha muito forte a questão da família. A família, ela é um plano de Deus. Morte. Nós falando de morte aqui agora. Estamos no 17º, 18º. E aí nós estamos indo para o penúltimo, mais um pouquinho. Todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos nós. Então aqui, pela lógica, eu não vou enterrar nenhum de vocês. Mas pela lógica, é provável que vocês me enterrem. Não é isso? Mas como eu não quero ser enterrado, eu prefiro ser cremado. Sabe? E você pode jogar 6 onde você quiser.
Não precisa ficar, coitado, aquele pastor aqui debaixo do braço, né, com aquele vaso, né? Lá na frente É, de frente. põe lá o pastor lá, né? O pastor olhando aqui. Irmãos, não tô aqui. Um pouquinho dela pra casa. É. Faz igual o Zé no Mamo, né? Mistura com pasta de banana e come. Mas é a cultura deles. Porque eles acreditam que quando você come os restos, no caso cinzas, né? Junto, você está se alimentando das forças daquele guerreiro. Ah, irmãos, e quando na Índia, quando o homem morria, a mulher era enterrada viva com ele? Você que monta. Isso só parou quando chegaram os primeiros missionários cristãos. Era assim. Então, na nossa cultura é uma coisa. Na nossa cultura, um tempo atrás, falar de cremar era uma coisa absurda. Hoje não mais. As coisas vão mudando. Ter bateria na igreja no passado era coisa do diabo. Não é isso? Então, tá ali. Ter uma cruz dentro da igreja. Nossa, isso uns anos atrás era uma coisa absurda. Temos uma ali. As coisas vão mudando? Vão mudando. Você pode ver, meu irmão, não sei, mas vão mudando. Então, todos nós morremos. A palavra de Deus assegura que depois da morte nós continuamos vivos. Então, o que morre é o corpo. A morte está definida como o destino de cada um de nós. E todos nós ressuscitaremos. Todos. Uns na primeira ressurreição e os outros na segunda ressurreição. E aí a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira, porque a segunda é para a eternidade, tá? E não tem opção dentro disso. Então, quando o crente morre, nós acreditamos, nós não somos adventistas que nós dormimos, nós não acreditamos nisso. Nós não somos TJ a ponto de dizer que não existe mais nada depois. Sim, nós acreditamos no céu e no inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ponto. Isso é decidido em vida. Por isso que Deus diz, né? Que o homem está destinado a morrer uma única vez. Vem depois disso o juízo. Agora, então, quando lá na frente, quando eu morrer, se eu morresse hoje, eu vou ser ressuscitado quando Jesus voltar. Essa minha fé diz isso. As pessoas que morreram sem Cristo, eles vão demorar um pouquinho mais. Eles vão ser ressuscitados lá no final do milênio, né? Por grande trono branco. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo, eles passarão pelo trono branco. Lá no trono branco, eles serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo e enxofre para o resto para sempre. Ficarão lá. Então, a importância da salvação é esta. O último ponto nosso aqui, ele fala sobre justos e ímpios. E ele fala justamente isso, né? Que os crentes justificados, quem nos justifica não somos nós mesmos. Eu não me justifico, Jesus me justifica. Quando eu me converto, existem algumas coisas que acontecem comigo. A minha conversão, ela acontece em alguns atos. Primeiro, um ato de adoção. Eu me converto, naquele ato eu sou adotado, que a gente chama de adoção, certo? Então, sou adotado e chamo o quê? Deus de Pai, o Senhor de Pai. Aqueles que João 1,12 fala isso, né? Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O outro lado, justificado. Eu não me justifico, mas o Senhor me justifica pelo sangue do Cordeiro. Quem faz a obra é Ele. Ele me salva, Ele me adota, Ele me justifica. Ele começa em mim um processo de santificação. Ele começa. A partir daí, eu continuo. Porque agora dentro de mim o santo. Então, cabe a mim, tanto que eu não me converti, deixei de fazer muitas coisas erradas. Muitas. Porque quando começa um processo de santificação. A adoção, a justificação acontece num ato único. A santificação é um ato contínuo. Agora não cessa.
Enquanto você viver, você está no processo de santificação. Enquanto estiver vivo. Certo? O que mais? Que ele pode colocar aqui para nós aqui. Também a questão de investimento. Investimento. Durante o tempo que você está vivo, você está investindo. Todo mundo sabe o que é investimento, né? O que é investimento? Você põe o dinheiro no local, esperando que o retorno dele, não é isso? Igual ele colocou o dinheiro dele lá no fundo de ações da Petrobras. Ele comprou várias ações da Petrobras. A Petrobras vai distribuir 17 bilhões em dividendos. 17 bilhões em dividendos. Então alguém vai pegar lá, sei lá, 200 mil reais de dividendos. Não estou brincando. Não é sério, não. Que bom se fosse, né? Ações da Petrobras. Então, ok. É o que? Você vai ter um retorno, não é isso? Enquanto nós estamos vivendo, nós também estamos ou não investindo. Investindo no futuro? Sim, mas não humano. Futuro espiritual. Então, muitos de nós estão preocupados em futuro financeiro, material, aposentadoria. Eu mesmo. Você acha que eu estou louco para aposentar? Né? Quero aposentar logo antes que acabe a aposentadoria. Agora, esses meninos aqui, ó, sei não se eles vão se aposentar, eu duvido. Então, eles têm que fazer um fundo de pensão eles mesmos, comprar ações, se virar. O Nicolas, então, tadinho. Talvez ele nunca se aposente, porque a lei já vai mudar em breve. Daqui em 1 ano, 2 anos, provavelmente, já a idade vai subir de novo. E eu não alcancei a minha ainda. Estou vendo que vou ter que trabalhar mais do que queria. Então, por quê? Porque diz a palavra que todos nós morreremos. E como disse na quinta-feira, né, eu tenho uma visão de morte talvez muito diferente das pessoas. Eu me lido muito bem com ela. Talvez porque eu estudei muito a morte na faculdade teológica. Então, eu já estudou muito a questão da morte. Né? Como que ela trabalha, como ela é, a questão psicológica da morte. Nossa, eu saí e falei, meu, sou muito de boa. Muito de boa. A única preocupação é deixar a mulher com a pensão, né? E os filhos que se virem com os bens. Aí os filhos já falam, pai, torre tudo que você tem. Não deixa nada para nós, não. Não quero dor de cabeça. Não. Pai, torra. Eles vieram aqui quando foi em julho, aí sentamos na mesa falando de coisas futuras. Pai, gaste tudo. Porque o que você não gastar e deixar, a gente vai torrar e vai aplicar. Porque o meu filho ele tem um planejamento de não trabalhar. Ele quer viver sem trabalho. De renda, exatamente. Então ele faz tudo para ele. Então ele está trabalhando para isso. Eu acho que logo ele vai alcançar isso. Não precisa trabalhar. Vive de renda. A menina também. Então assim, vende tudo. Pega, torra com a mãe. Normalmente vou deixa para mim, né? Deixa para mim. Não precisa deixar nada, não. É uma visão diferente que eles têm. Mas enfim, porque eles sabem que um dia eu vou. Eu combinei com a Nina que eu vou primeiro. Espero que ela compre a parte dela. Né? Ó, eu vou primeiro, você fica. Né? Ela fala, né? Ela fala, se eu fosse vai casar grande, sempre fala a mesma coisa. Eu falei, não, tô fora. Né? Eu quero liberdade. Meu Deus do céu, né? Quero ser livre. Né? Mulher é difícil. Mulher pega no Tem que sair pé. daqui, né? Tá gravando, hein? Tem provas agora. Tem provas. Mas assim, ser livre. Mas isso é cada um. Mas o fato é que todos nós morreremos. E se nós morrermos, seremos transformados. Glória a Deus por isso. Então, acreditamos que Jesus virá. Eu acredito, creio, espero. E se ele vier enquanto eu estiver vivo, glória a Deus. Se ele me chamar antes, glória a Deus. Em tudo dai graças. Tudo.
Mas o fato é esse. Então nós terminamos que depois da morte há um destino. Isso a gente tem que saber. Se uma pessoa não crê no céu e não crê no inferno, não pode também ser batizada. Nós cremos no céu. Todo mundo crê no céu aqui? Não. No céu literal, né? Todo mundo crê que existe o inferno? Então nós devemos crer em tudo isso. Certo? Com isso, terminamos a questão da doutrina. Perguntas? Não há? Sorry. Com relação então aos países que os missionários estão entrando, a lei vigente no país não pode, e a gente faz isso então com a mentalidade que Jesus manda no ídolo de Jesus, né, das nações, mas esse desrespeito, vamos dizer assim, com as leis lá do país lá, isso aí, qual é o pensamento bíblico disso aí pra gente tá lá e não tá assim com a consciência, né, pesada e tudo mais, né? Ótima pergunta. Qual que é esse? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Nós temos um limite. Um limite. Por exemplo, vamos supor isso que eu acabou de falar. Nós respeitamos as leis e os governantes. Até o momento em que eles não nos impeçam a viver a Bíblia. Entre a Bíblia e os governantes, Bíblia. Até o ponto em que nós vivemos bem, com liberdade para viver a Bíblia, nós respeitamos os governantes. Pedro disse isso. Ele falou: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Aí é o limite. Então, se eu estou num país assim, é uma lei, não é? É um governante, é uma autoridade constituída. E ele proíbe, eu vou cometer uma infração. Eu vou cometer um crime, então. Porque eu não vou deixar de servir a Deus por causa dele. Entendeu? É essa a questão. Eu tinha mais ou menos esse pensamento, assim, dessa forma. Mas aí não, o senhor fala isso. Mas é bom não estar lembrando, né? Porque às vezes é o custo, né? É o preço, né? Sim, é preço. Sim. Agora, existem muitos cristãos, a gente chama cristãos secretos. Que em alguns lugares do mundo ele existe, ele é, mas ele não se mostra. Para quê? Para preservar. Não vai sair na rua lá de graça, se expondo. Ele tem a fé, ele ora, ele lê quando tem texto, né? Mas ninguém sabe. Já no nosso país também tem muito crente secreto. Não é verdade? Todos quase. As pessoas não sabem se é crente, né? Só 1%. Fica meio confuso. Oi? Fica meio confuso alguns. Indeciso. Irmãos, obrigado.